Durante um reinado de 7 anos, Champawat testemunhou a ascensão de uma tigresa implacável, que rapidamente conquistou o título de o demônio da Índia, após ceifar a vida de sua 434ª vítima. A história começa em 1990, quando eventos misteriosos começaram a atormentar a vila. Gados e outros animais desapareciam, reaparecendo mortos de maneiras aterrorizantes a cada dia. Inicialmente, os aldeões acreditavam que estavam sendo castigados por um demônio, pois ruídos estranhos noturnos ecoavam pela vila. A tensão cresceu à medida que eles perceberam que um predador estava à espreita, talvez um leopardo das montanhas, e não tinham ideia de que se tratava de um tigre de Bengala, uma fera sedentária de sangue. Clica no botão de like para ajudar nosso canal e vamos voltar para a história. Os tigres de Bengala são ferozmente poderosos. Sua força de mordida 1050 psi. Eles podem carregar suas presas por mais de 1 quilômetro, mesmo que seja mais pesado do que eles, e eles podem facilmente atingir velocidades de cerca de 40 milhas por hora. Ainda por cima, os tigres são conhecidos por terem uma rancor e caçará aqueles os ofendeu. Pode-se então imaginar como uma abundância de tigres podem fazer com que eles se tornem um pesadelo vivo. Até que num certo dia foi confirmada quando, bem no meio do dia, uma tigresa foi vista abatendo uma das cabras, com eles tendo confirmado que a ameaça era, então, um tigre. E começaram a agir para tentar impedir que o bicho parasse de pegar esses animais. Mas mal sabiam que eles seriam os próximos da lista. As armas que essa população possuíam eram coisas mais primitivas. Eram basicamente lanças, facões, coisas do tipo. E com esse armamento, alguns homens da aldeia se propuseram a enfrentar o animal que estava devorando ali. Então as cabras... E foi nesse enfrentamento que a tigresa fez a sua primeira vítima humana. E foi na luz do dia mesmo. Ela não se importava com o horário. O problema foi que, ao sentir o sabor da carne humana e ver que também caçar um humano era muito mais fácil do que caçar qualquer outro animal, a tigresa então mudou o seu foco e começou a atacar as pessoas da aldeia em pouquíssimo tempo. Dezenas de vítimas mortais foram feitas até chegar num ponto em que todos os membros do lugar tinham perdido pelo menos alguém da família. Isso obviamente deixou a população da aldeia com muito medo. E várias vezes o pobre povo, praticamente indefeso, contratou as autoridades de cidades próximas para ajudarem a dar um jeito nesse animal. Autoridades das cidades próximas, 24 meses depois dos primeiros ataques, o governo do Nepal enviou uma pequena tropa do exército até a aldeia, a fim de caçar a tigresa, a movimentação dos homens. Pela montanha fez com que a tigresa descesse pelo rio Sarda, que faz fronteira com a Índia, mudando de território, mas o terror se mudou com ela. No total, a tigresa tinha matado então cerca de 200 pessoas. Nepal, então, depois de fazer o terror, no Nepal passou a ser caçada pelo exército nepalês. Ela foi migrando então para a região do rio Sagra. Como já comentamos, atravessando a fronteira indiana até chegar ao distrito de Kuma, a mudança de habitat fez com que a tigresa voltasse aos velhos hábitos de caçar animais, até que encontrou sua primeira aldeia repleta de humanos. Aquela região não havia apenas uma, mas muitas aldeias que viviam de criação de cabras e de pequenas plantações. A tigresa foi guiada pelas cabras que eram soltas para pastar até as aldeias, e toda lembrança sobre a carne humana foi reacendida em seu interior. Primeiro, ela observou por dias. A tigresa caminhava de aldeia em aldeia e observava a forma de vida dos aldeões. Depois, sem se esconder, a tigresa começou a caçar humanos. Ela ia de aldeia fazendo suas vítimas durante o dia, sem medo de qualquer tipo de retaliação. Cabras não a satisfaziam mais, mas eram humanos que ela desejava ter entre seus dentes. Entre suas vítimas, a maioria eram mulheres e crianças, pois eram elas as encarregadas de buscar lenha e coletar frutos. Era uma presa fácil para encher o estômago de um grande predador. E a tigresa entendeu isso rapidamente. Os ataques aumentavam a cada mês conforme a tigresa ia ganhando confiança. A impressão é que ela tinha mapeado toda a região, variando a frequência.
a localidade dos seus ataques, driblando os caçadores locais e muitas vezes os devorando. Já que eles não possuíam armas de fogo, mas somente armamento artesanal reinado de terror, não mostrou sinais de desacelerando a vítima após a vítima cair sob suas patas. Era triste e cruel, a tigresa ficou conhecida como a Tigresa de Chambawat, que correspondia a toda a região que ela atacava. Mas entre os moradores locais, seu nome era outro. Alguns a chamavam de a Rainha, deslumbrados pela impotência da fera, já outros a chamavam de demônio e sofriam como medo constante de se tornar uma próxima vítima. Caçadores britânicos que ficaram sabendo dos acontecimentos iam até o local para tentar se gabar caso abatessem a tigresa, porém todos eles sem sucesso. O conhecer muito bem a região, a tigresa atacava e depois caminhava cerca de 32 quilômetros, distribuindo o seu rastro e confundindo os caçadores, mostrando que ela não era um animal apenas forte, mas também altamente inteligente. Agora era oficial a região de Chambawat. Tinha uma famosa devoradora de homens que ninguém conseguia caçar, e muitos nem tentavam mais ir atrás dela. E esses ataques se estenderam por anos. Os ataques começaram a se concentrar no distrito de Comaon, uma pequena vila indiana. Por uma semana, os ataques foram diários, fazendo com que os moradores se trancassem por 5 dias em suas casas sem sair para nada, até que a tigresa fosse embora. Durante esses dias era possível. Ouvi-la rosnando ir em volta das casas muitas vezes. Ela tentava entrar nas residências arranhando as portas. Após 5 dias ela desistiu e foi em busca de uma refeição em outra aldeia. E claro, ela fez mais vítimas. Com o tempo, as pessoas que trabalhavam no campo começaram a ficar atentas e perceberam que a tigresa parecia acreditar que estava realmente reinando em todo o local, pois após um ataque ela rosnava muito alto, como em uma comemoração. Todas as vezes quero ouvir um rosnado em meio à floresta, era porque a tigresa tinha arrastado a sua presa para lá e estava se alimentando, até que as pessoas finalmente colocou uma recompensa pela cabeça dela. Muitos caçadores atenderiam a chamada, mas cada um voltou para casa com vergonha. E fracasso, ela era muito mais astuta do que eles deu-lhe crédito por ela ter sido cuidadosa, cauteloso, inteligente e cruel. Mas um jovem que viveu a sua vida na Índia caçando muitos animais diferentes. O nome dele era Jim Corbett. Jim Corbett se tornaria um dos mais caçadores, contra um dos mais cruéis comedores de homens na história. Quando convocaram ele, Jim Corbett imediatamente pediu o preço pela cabeça do tigre será removido, ao contrário de muitos de seus colegas caçadores. Ele não via o tigre como um monstro enlouquecido, mas sim como um animal desesperado para sobreviver. Ela precisava ser parada, mas ele seria dane-se se ele fez isso por causa de dinheiro durante 4 dias. Ele viajou pelos selvas quentes até que ele chegou à aldeia de Pali, onde encontrou uma pequena cidade em desordem. A praça estava imunda e não havia uma alma à vista. Detectando movimento nas cabanas que ele instalou na praça da cidade, começou um incêndio e decidi esperar. Em breve, rosto pálido, aterrorizado, aldeões saíram de suas casas. Eles disseram a ele que estavam escondidos suas casas por 4 dias para escapar do tigre. Foi quando o caçador Jim Corbett chegou na região. Ele era um experiente caçador e ouviu rumores da lenda que se estendia há quase 7 anos. Jim era famoso por caçar leopardos e por conseguir rastrear os animais rapidamente. E não foi diferente com a tigresa. No mesmo dia da chegada de Jinka, um jovem de 16 anos desapareceu enquanto coletava lenha, deixando um rastro de sangue. Jim seguiu o rastro e encontrou o corpo do jovem que tinha sido violentamente atacado. Ele percebeu que algo lhe observava e, ao virar, tigresa saltou sobre ele no susto. Jim atirou por 2 vezes, mas não acertou, e a tigresa fugiu mais uma vez para escapar do diabo que o tigre tinha percorrido a estrada entre Pali e Chambawat, a semana inteira rugindo durante a noite esperando por novas presas. Mas eles se recusaram a ceder 1 centímetro. Agora eles estavam ficando sem comida, percebendo sua situação difícil. Corbett imediatamente começou a trabalhar,
Jim entendeu o tamanho do perigo após quase perder sua vida e organizou uma estratégia com 300 homens, todos da aldeia, para que o perímetro fosse cercado e a tigresa induzida se deslocar até o local, que dia estaria esperando por volta do meio-dia. A rainha, como era conhecida, ficou na mira de Jim e foi abatida após essa experiência. A vida de Jim Corbett teve duas grandes reviravoltas. A primeira foi pedir caçador e passou a ser investigador e escritor, pois foi atrás de todas as vítimas que a rainha demoníaca tinha feito. Ele chegou à conclusão de que pelo menos 400 vítimas tinham perdido suas vidas por ataque da tigresa. 200 delas somente na aldeia do Nepal. Sua vida se resumiu nas caçadas e registros de todas elas, e depois os relatos viraram livros.